Muito boa noite a todos, principalmente a você que está em casa nos assistindo e aos irmãos que estão aqui na igreja. É um privilégio estarmos começando mais uma semana e pedimos que você esteja em oração para que tudo dê certo nessa programação e para que a mensagem de Cristo possa também alcançar muitos corações. Nesse momento, para darmos início ao culto, iremos fazer uma breve oração. Se você quiser, pode estar se ajoelhando onde você estiver. Oremos. Querido e bom Deus, estamos diante da Tua presença mais uma vez para pedir a Tua bênção, Senhor Jesus, sobre este culto, para que tudo ocorra para a honra e para a glória do Teu nome. Estamos iniciando mais uma semana e pedimos ao Senhor para que venha direcionar cada participante, principalmente aqueles que estão nos assistindo. Que o Senhor direcione também, Senhor, as nossas vidas e prepara-nos para a Tua volta. Que a mensagem também venha a atingir poderosamente muitos corações, para que eles possam se entregar a Ti. Livra-nos de todo o poder no mal, perdoa os nossos pecados, dá-nos a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Nós iremos agora cantar 3 hinos relacionados à volta de Jesus. O nosso desejo e nossa oração é que você reflita em cada frase dessas que iremos cantar e que anseie poderosamente por esse retorno. Vamos cantar o hino Cristo Virá Outra Vez, número 151. Novas alegres darei, cantos de graça entoarei, ao proclamar com ardor, Cristo virá outra vez, breve virá, pela noite pode ser, Será de manhã, número 143.
de manhã ou será pela tarde. Também pode ser que as trevas da noite se tornem na luz desse brilho de glória, quando Cristo os seus receber. Ó Jesus Salvador, Senhor, quando vamos cantar, Cristo volta, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Ó graça sem fim, quando a morte vencida e Cristo Jesus revestir-nos de vida, e formos então habitar lá na glória, nesse lar que Jesus preparou. Ó Jesus Salvador, Senhor, quando vamos cantar, Cristo volta, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Convido agora aos que estão aqui na igreja e também, se você desejar, aí na sua casa, cantar em pé o hino Vencendo Vem Jesus, número 152. Já refulge a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. Os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Colocar Deus em primeiro lugar pode ser difícil. O que podemos aprender com a igreja de Laodiceia, que se recusou a colocar Deus em primeiro lugar? Dizem que a igreja em Laodiceia se esforçou para colocar Deus em primeiro lugar. Bem, não me leve a mal, eles nunca rejeitaram a Deus, mas Deus certamente não foi o primeiro em suas vidas. Eles achavam que estavam suficientemente bem espiritualmente
a ponto de não sentir nenhuma necessidade de mudança. Satisfeitos com sua profissão de fé, muitos deles provavelmente fingiam guardar o sábado, fazer o culto familiar 2 vezes por dia, respeitar as leis dietéticas de Deus e talvez devolver seus dízimos e ofertas. Mas eles não estavam fazendo isso por gratidão e com alegria. Eles estavam tentando fazer o que era certo para serem salvos. Não me interpretem mal. Os laodiceanos não eram pessoas más. Eles eram pessoas boas que frequentavam a igreja. De uma perspectiva externa, eles estavam fazendo perfeitamente o que era esperado. Mas por dentro, eles estavam cansados de servir a Deus, achando que ninguém saberia disso. Então a mensagem de Jesus para eles foi: conheço as tuas obras, que nem és fria nem quente. Quem dera fosses fria ou quente, assim porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mas havia um problema ainda pior do que a mornidão. A igreja de Laodiceia estava ignorando a sua doença espiritual. Tu nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Ao ignorar seus problemas, os membros não buscaram ajuda e pereceram em seu orgulho. Então, qual seria a solução para os cristãos que hoje estão como os membros da igreja de Laodiceia? 1. Aumentar sua fé em Jesus por meio de um relacionamento regular com a sua palavra. A fé aumenta em ouvir e ler a palavra de Deus. Colocar Deus primeiro, fazendo isso diariamente. 2. Confessar diariamente seus pecados a Jesus para ser coberto pelo manto branco de sua justiça, não importando sua condição agora. 3. Pedir que Jesus envie o Espírito Santo para que atue como um colírio que te ajude a ver sua verdadeira condição. Uma maneira de abrir os olhos é a leitura regular dos textos inspirados pelo Espírito de Deus. Esta experiência reveladora nos motiva a enxergar e confessar nossos pecados, abrindo o caminho para que Deus nos dê um novo coração e a verdadeira alegria em servi-lo, ao, por exemplo, guardar o sábado, devolver os dízimos e o pacto. Deus conhece nossas ações e motivações. Ele conhece nossos fracassos e sucessos. Ele sabe quando fingimos ser fiéis externamente, mesmo quando devolvemos nossos dízimos e ofertas, mas os desprezamos internamente. Ele pode ver através de nossas máscaras. Mesmo assim, Deus não nos rejeita. Jesus continua batendo na porta do seu coração dia após dia, semana após semana, ano após ano, procurando mudar essa condição. Uma vez que permitimos que Ele entre, será mais fácil colocar Deus em primeiro lugar. A igreja de Laodiceia se recusou a colocar Deus em primeiro lugar. As consequências foram terríveis para ela e para os demais ao seu redor. O amor a Deus nos inspira a colocar seu reino em primeiro lugar, enquanto o exemplo de Laodiceia serve de aviso para nós. Enquanto devolvemos nossos dízimos e pacto, que sejamos desafiados a colocar Deus em primeiro lugar. Por poucos dias vou ficar. Jesus falou, venho logo te buscar, pois contigo lado a lado quero andar. Eu sei em te ver o meu Salvador. Eu sei que nas nuvens ao lar eu vou, e então para sempre estar.
sofrimento vejo por aí, tantas lágrimas e tanto desamor, mas eu creio na promessa, tudo isso vai passar. Sim, eu creio, meu Jesus já vai voltar. Nuvens ao lar eu vou, então para sempre estarei com Jesus no céu, vida eterna terei. Eu sei te ver no meu Salvador, eu sei que nas nuvens ao lar Jesus no céu, vida eterna terei. Eu sei, eu sei. Quero desejar o meu boa noite a você que está acompanhando mais uma live nossa de louvor, de adoração e de estudo da Palavra de Deus. Que bom que você se encontra aí, quem sabe na sua casa, quem sabe às vezes até no seu trabalho, com sua família, ou mesmo sozinho, estando aí atento à Palavra do Senhor, estando aí louvando em espírito de oração. Eu fico muito feliz que você se faz presente. E com certeza Deus mais ainda se alegra com a tua presença nessa live. Não sei se você está assistindo ao vivo ou se está assistindo posteriormente, mas independentemente da situação, que Deus abençoe tua vida e alcance teu coração nessa noite. Tá certo? Antes de estudarmos a palavra de Deus, eu queria que colocasse um slide da classe bíblica ali para mim. A gente está tendo todas as semanas aqui no nosso distrito central de Ponta Grossa uma classe bíblica que eu tenho ministrado às terças-feiras. Toda terça-feira às 7h30 da noite, tá certo? É o estudo bíblico falando sobre Jesus, é um estudo bíblico feito pelo pastor Luiz Gonçalves, é interativo. Durante esse estudo, a gente tem algumas participações dele junto. E tem sido muito bom, muito abençoado. Tem vários irmãos do nosso distrito que têm acompanhado, participado. E além dos irmãos, temos também amigos, familiares, pessoas que esses irmãos têm convidado a participar. Se você quer levar alguém para Jesus, se você quer que alguém conheça mais sobre a palavra de Deus, né, estude a palavra de Deus e possa... Às vezes você não sabe dar um estudo bíblico, fala, pastor, mas eu não sei muito ensinar. Mas quem sabe ali você pode estar participando, não somente aprendendo a dar um estudo bíblico, mas também pode estar tirando as dúvidas ali. Né? A gente faz via Zoom essa classe bíblica e eu tenho tirado as dúvidas, conversado com cada uma das pessoas e tem sido momentos muito bons. Né? A gente tem gostado bastante, bem interativos, temos orado uns pelos outros, eu tenho feito sorteios, sempre tem um brindezinho ou outro ali para quem participa também, e tem sido muito gostoso. Eu quero convidar você então para estar participando, para estar enviando os links que a gente manda sempre nos grupos da igreja, estar compartilhando também com os seus amigos, para que eles possam estar participando também dessa classe bíblica interativa. Lembrando que sempre tem um comentário fixado
ali nos nossos links com um formulário. Se você, por exemplo, às vezes não é aqui de Ponta Grossa, não tem contato com o pessoal da Central de Ponta Grossa, deixa o seu número telefônico, marca naquele formulário que você é um amigo da Igreja Adventista, deixa o seu WhatsApp lá, que eu vou estar vendo os resultados do formulário e vou estar encaminhando para você também o nosso link para você participar da nossa classe bíblica, tá bom? Então, fica aí o convite aos irmãos e o apelo que estejam compartilhando com os amigos, com os seus semelhantes também, o link da nossa classe bíblica. O tema desta noite é continuação justamente da semana do domingo passado, né? Eu estive fazendo com vocês o estudo do livro de Daniel e a volta de Jesus, e foi a primeira parte do nosso estudo, onde estudamos o capítulo 2 do livro de Daniel. Hoje estudaremos um outro capítulo, o capítulo 7 do mesmo livro, Daniel, e veremos como esse livro ele mostra a história da humanidade até os momentos em que estamos vivendo e o que ele aponta para o futuro, como ele esclarece algumas questões. O livro de Daniel e Apocalipse são livros que têm 3 características em comum. E eu quero mostrar para você essas características de Daniel e Apocalipse. A primeira é a teologia estruturada no tempo. Você vê, tanto em Daniel como em Apocalipse, você vê profecias de tempo, onde começa-se, no início da história da humanidade, começa a se contar ali como foi ao momento em que o profeta está vivendo e apontando para o futuro, para os últimos dias, e não só para os dias que nós estamos vivendo, mas o que nós ainda veremos, o retorno do nosso Senhor e as coisas que acontecerão até na eternidade. Então, eles são livros que têm uma estrutura no tempo. Todas as profecias, elas apontam para um fim determinado por Deus, que é o estabelecimento do seu reino nessa terra. Em Daniel e Apocalipse, todas essas profecias elas apontam para isso, o estabelecimento do reino de Deus nessa terra. Também temos uma teodiceia, cristocêntrica. A teodiceia é a justificação do caráter de Deus. Como que você pode entender então isso? A teodiceia é onde a história é contada, tanto do nosso mundo, como ali do agir de Deus no nosso mundo, e essa história vai sendo contada para mostrar e justificar a bondade, o amor e o caráter do nosso Deus. Para a gente conseguir definir bem, entre o grande conflito, a bondade de Deus e a malignidade de Satanás e do pecado. Você entende? Então existe uma teodiceia cristocêntrica e toda essa história se resume no que Cristo fez por nós na cruz. Através do sacrifício de Jesus, como já estudamos em temas anteriores, quando falamos sobre justificação, nós somos salvos mediante a fé, recebemos essa graça através do que Cristo fez na cruz por nós. E todas essas profecias, toda essa teologia, toda essa história é cristocêntrica. Através do que Cristo fez, nós conseguimos entender esta jornada e a justificação do caráter de Deus. E também tem uma terceira característica dos 2 livros, o princípio da repetição crescente. 2 capítulos exemplificam esse princípio também. E olha só, o que é esse princípio? A mesma profecia é repetida em outras palavras, com outras ilustrações, e muitas vezes acrescentando mais detalhes, tornando mais rica a compreensão da profecia. E nos capítulos 2 de Daniel, no capítulo 2, como estudamos na semana passada, na visão, no sonho de Nabucodonosor, naquela visão que ele teve em sonho de uma estátua, toda segmentada, que fomos estudando os reinos ali, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, os macedônios, Roma, e depois a divisão entre as 10 tribos bárbaras, ali, que foram as principais que causaram a queda do Império Romano. Daniel capítulo 7, nós vemos também outra visão, mas que dá para tornar bem claro também os mesmos períodos,
trazer mais detalhes sobre cada período também e apontar para outros tipos de coisas que em Daniel capítulo 2 nós ainda não encontramos. Então, esses dois capítulos, Daniel 2 e Daniel 7, eles têm esse princípio da repetição crescente, onde se repete e acrescenta, então, mais conteúdo. Né? A gente vê isso em Daniel capítulo 2 e 7, mas você pode observar isso também em Daniel 7, no versículo 25, também em Daniel 8, 23 a 25. Você vê que o mesmo conteúdo se repete. O conteúdo de Daniel 8, 23 a 25 e Daniel 11, 31 a 45 também é um conteúdo que se repete. Então, vamos então ao estudo da palavra de Deus em Daniel capítulo 7, onde a gente vai ler esse texto. Vamos ler os versos de Daniel 7 para a gente conseguir tornar claro na nossa mente esse conteúdo, essa visão que veio até o profeta Daniel, para que depois a gente vá pegando os detalhes, as nuances do texto e tornando claro a interpretação da profecia e como ela se aplica para nós hoje, para os nossos dias, tá certo? Abra então sua Bíblia, aí onde você está, em Daniel capítulo 7. Mantenha aberta em Daniel 7, e a gente vai ler vários versos de Daniel 7 agora. Mas antes de lermos o texto bíblico, eu convido você para nós fecharmos os olhos, mais uma vez em oração, e pedirmos a direção do Espírito Santo de Deus. O mesmo Deus que concedeu a visão a Daniel é o Deus que hoje trará clareza à nossa mente desta visão, desta interpretação. E a gente tem que clamar a Ele para que Ele seja um grande professor, então, nessa noite. Vamos fechar nossos olhos? Querido Deus, todos aqui que se encontram nesta igreja ou nos seus lares, onde quer que estejam acompanhando essa live, são falhos e pecadores, Senhor. Nós somos pecadores, carecemos da Tua graça, somos seres limitados e que muito temos a aprender com o que o Senhor quer nos ensinar. Peço então humildemente, Senhor, que em primeiro lugar perdoe os nossos pecados. Mais uma vez, pedimos isso, para que nada venha nos separar do Teu amor. Nada venha nos separar da influência benéfica do Teu Santo Espírito sobre nossa vida. Seja o nosso grande professor. O Senhor concedeu a visão a Daniel. E hoje pedimos o Espírito Santo para que Ele traga clareza sobre esta visão, sobre esse capítulo da Tua palavra sobre nós. E que esta visão confirme a nossa fé nos acontecimentos da Tua palavra. E confirme a nossa fé no breve retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que pedimos em Cristo Jesus. Amém, Pai. Daniel capítulo 7, a partir do versículo 1, eu estarei lendo aqui, não estará nos slides. Eu quero que você pegue sua Bíblia, tá certo? Abra lá, vá anotando se você achar algo interessante, algum detalhe, vá acompanhando a leitura, tá certo? É importante que você assimile esse conteúdo e, quem sabe, vá na sua própria Bíblia ali fazendo anotações para que isso se torne mais claro para você também. Daniel 7, versículo 1 diz assim: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou em suma todas as coisas. Então ele foi tomado num sonho, teve visões e ele escreveu logo de pronto para não esquecer todos esses detalhes. Versículo 2 de Daniel 7 fala assim: Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como o leão, que tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levado para a terra e posto em 2 pés, como homem, e foi dada mente de homem. Ele foi dado a mente de homem. Versículo 5 fala assim: Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre
um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas e dizia: levanta-te, devora muita carne. Versículo 6 fala: depois continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, que tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homem e boca que falava com insolência. Versículo 9 fala assim: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, sua veste era branca como a neve, e seus cabelos da cabeça como pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares e milhares serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se no tribunal e se lhe abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras do chifre que o chifre o proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Enquanto os outros animais foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando para as minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens no céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. No versículo 14, Daniel 7,14 diz assim: foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens e todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Continue acompanhando aqui no versículo 15, diz assim: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Então Daniel, ele vê a visão e pede a interpretação da visão. Ele tem a visão e pede a interpretação da visão. Então, aí vem, a partir do versículo 17, a interpretação de tudo isso e como a gente pode entender ao longo da história quando tudo isso se cumpriu. Olha só, 17. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantaram na terra. Lembra? A estátua tinha 4 segmentos de 4 reinos. Versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todos sempre, de eternidade em eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés e sobrejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. O versículo 21 fala assim: eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Versículo 23 diz: então ele disse:
O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Antes de continuarmos aqui a leitura, indo para o versículo 26, eu quero falar para você o seguinte: nós veremos dentro de Daniel 7 alguns detalhes. Em Daniel 7 você vê a questão do juízo. Em Daniel 7 você vê também a questão do anticristo. E esses 2 temas são temas para próximos sermões, entende? São temas muito vastos. Então, eu não vou pegar e destrinchar todos esses detalhes com relação ao anticristo e com relação também ao juízo, tá certo? Vou apenas mencionar brevemente sobre isso, mas vou estudar a profecia e seu cumprimento para a volta de Jesus. Mais para frente, nós poderemos estar estudando juntos também esses 2 temas separadamente, tá certo? Então, 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo, você já vê aí que é um período onde muita coisa aconteceu, ou traduzindo em profecia, 1260 anos, né, o período da Idade Média, e a gente vai tornar claro isso mais para frente. Versículo 26. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Versículo 29, o reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e o seu domínio, e todos os domínios o servirão e obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no meu coração. Daniel fica pálido depois de uma visão tão grandiosa, tão até em vários aspectos estranha. Ele se empalidece ao ver esta cena. É mais ou menos assim, você que pode acompanhar nos slides aí através da transmissão, e os poucos que estão aqui também na igreja, são 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, que subiam do mar. No início do texto, você vê isso, né? No final do versículo 2, eis que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande. No versículo 3, 4 animais grandes, diferentes dos outros, subiam do mar. Eram 4 animais, 4 bestas também, podemos assim dizer, quem sabe a tua tradução possa estar até como bestas que saem do mar. O mar, o vento, os animais, todas essas coisas, as bestas, elas têm um símbolo profético. E eu quero mostrar esse símbolo aqui para você. Olha lá, símbolo profético do mar. Na profecia, o mar é interpretado como pessoas e nações. Eu não vou ler o texto de Apocalipse 17 e 15, mas lá você encontra essa interpretação. Quando fala do mar, está se referindo em termos proféticos a pessoas, nações. Bestas significam em profecia, e isso a gente encontra em Daniel 7, 17, como lemos, as bestas são os reis, reinos que se levantam sucessivamente, um atrás do outro, dentro da visão. E os ventos, em Jeremias 49, 36 e 37, nós vemos que é discórdia ou destruição. Então, quando a gente vê animais que saem do mar, bestas que surgem do mar, através das nações, reinos que surgem das nações, e através de ventos, ele surge de discórdias, destruição, você vê que através, um animal vai surgindo após o outro, através de guerras e discórdias, e reinos caem, um outro se levantam, e sucessivamente os outros vão se levantando, né, através das guerras, das discórdias, e por aí vai. Né? Então, a história das nações, dos reinos e de suas guerras, né, ao longo da história. A primeira que a gente encontra é justamente Babilônia, representada
né, pela cabeça de ouro da estátua em Daniel 2, mas também representada nesta visão como o leão alado, que é assim chamado, né? O leão alado é aquele leão que tem asas de águia. Então, o leão alado é também aquele que representa o reino de Babilônia dentro da profecia. Como estudamos na semana passada, o reino de Babilônia foi de 605 a.C. até o ano de 539 a.C. Ali na profecia você pode perceber também que as asas desse leão são retiradas, né? As asas de águia, então, dentro das aves, a águia é a maioral das aves, e dos animais terrestres, o leão é o maioral de todos os animais, o rei dos animais, né? Então, é tirado um pouco da força dessa característica desse reino, e se muda o perfil do reino, se muda a característica, justamente o colocando de pé e mudando a maneira dele agir. E você vê que logo em seguida surge o reino da Medo-Pérsia. Assim como estudamos na semana passada, né, o reino da Medo-Pérsia é representado pelo peitoral de prata, né? E dentro da boca do urso, que simboliza o reino da Medo-Pérsia, existiam 3 costelas, que nós podemos interpretar que são os 3 reinos que foram conquistados pelos medos e persas, que foi justamente a Babilônia, a Lídia e o Egito. Os 3 reinos que foram conquistados, abocanhados pelo urso ali, no caso, pelo reino da Medo-Pérsia. Como estudamos na semana passada, o reino da Medo-Pérsia foi de 539, né, até 331 a.C. Vale a pena ressaltar que Daniel ele recebe essa visão ainda no período, como estudamos ali no início do versículo, no período do reino da Babilônia. E Daniel ele pega essa transição dos babilônicos para os medo-persas. Ou seja, tudo isso que vai acontecendo sucessivamente após essa visão, Daniel ele só tinha a promessa desse cumprimento, mas não tinha isso cumprido em seus dias. Ele viveu justamente em um pedaço do período babilônico e um pedaço do período medo-persa. Tá certo? Nós hoje vemos que a profecia de Daniel há tantos anos atrás se cumpriu. E não somente se cumpriu, mas aponta em vários aspectos para o futuro que nós temos. O final da profecia aponta para o futuro que nós temos. A maior parte dela já está cumprida, então. O outro reino é representado pela Grécia, onde há um leopardo, um animal rápido, ágil, com asas de águia também, um outro animal rápido, poderoso. E esse leopardo ele tinha 4 cabeças e 4 asas, justamente simbolizando os 4 generais. A partir do momento que Alexandre o Grande, do grande conquistador macedônio, grego, a partir do momento que ele conquistou os medos e persas, e ele sucessivamente, de maneira rápida, ele foi conquistando vários reinos, foi expandindo o seu império, mas morreu prematuramente, morreu muito cedo, né? E após a morte de Alexandre o Grande, o reino, né, grego, o império grego ficou dividido, ou macedônico, ficou dividido na mão de 4 generais, justamente Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Então, justamente na mão desses 4 homens, ficou dividido o reino, e por isso encontramos 4 cabeças e 4 asas, simbolizando ali também, né, a rapidez, né, de conquista, mas também na mão de quem esse reino ficou entregue, de 4 generais. O reino da Macedônia, ou também conhecido como reino grego, foi de 331 a 168 a.C. Após, então, esse período, nós vemos um 4º animal, terrível e espantoso. A Bíblia ela traz alguns detalhes de como ele era, mas não podemos definir, e aqui você vê a interpretação do artista que imaginou esse animal terrível, espantoso, e pegou detalhes que estão na profecia, falando sobre o animal, e fez a ilustração. Não quer dizer que seja mais ou menos assim o que Daniel viu,
mas é a tentativa de representação do artista. E esse animal, assim como a gente viu a cabeça simbolizando, né, Babilônia e os segmentos da estátua, assim por seguinte, e também as pernas de ferro que simbolizavam Roma, nós vemos esse animal que segue justamente o leopardo, que é o reino grego, né, o Império Grego, representando Roma. Esse animal ali, como eu mencionei, representando as pernas de ferro da estátua, né? O período do Império Roma foi de 168 a.C. a 476 depois de Cristo. Os 10 chifres correspondem a 10 reis. A gente vê que esse animal terrível espantoso, ele tem dentes de ferro, né? Como as pernas eram de ferro da estátua. E os pés da estátua tinham ferro e barro. Eram 10 dedos dos pés da estátua. E também nós vemos aqui 10 chifres sobre a cabeça desse animal terrível e espantoso, como lemos em Daniel 7, 24. E esses chifres correspondem a 10 reis. Ou seja, os 10 reinos que mencionamos na semana passada, né, que são as 10 tribos bárbaras, que foram as principais que conquistaram o Império, né, Romano, são justamente representados nos 10 dedos da estátua e também nos 10 chifres. E de 476 depois de Cristo, esse reino dividido permanece então até a segunda vinda do nosso Senhor. Você deve lembrar o seguinte: na semana passada nós vimos que esse reino dividido, ele permanece como a Europa dividida entre as 10 tribos bárbaras, que se dividiram ali entre os países da Europa e nunca mais se unificaram, mesmo após várias tentativas, tanto militar como através de casamentos, como nós vimos na semana passada, né? Eles não conseguiram se unificar. E na semana passada vimos a visão daquela pedra cortada sem auxílio de mãos humanas, que cai aos pés da estátua e cresce grandemente, poderosamente. Então, ali o reino de Deus é estabelecido, o reino que permanece pela eternidade. Esses 10 reinos, esses 10 dedos simbolizados, como vimos semana passada, os 10 chifres desta semana, em Daniel 7, são justamente as 10 tribos bárbaras, né, que conquistaram os ângulos, né, os francos, os visigodos, os suevos, os vândalos, os germanos, os burgundos, os ostrogodos, os lombardos e os érulos, né? Nós vemos o seguinte, em Daniel 2, vemos 4 metais diferentes. Em Daniel 7, nós vemos 4 animais. Mas é interessante que nos animais, diferentemente dos metais da estátua, como eu mencionei, né, é uma profecia que vai se revelando, profecia de tempo, e que vai se acrescentando coisas. Então, os detalhes de Daniel 2 não são tão grandes quanto os detalhes de Daniel 7, porque ali falou de uma estátua, e agora falou de animais e de detalhes destes animais, e a gente pode ir interpretando através da profecia, como a gente foi vendo as costelas na boca do urso, as asas e cabeças do leopardo, e por aí em diante. Olha só, mas é interessante o seguinte, que na cabeça da grande besta tinha 10 chifres, e justamente após, né, toda essa visão, né, essa besta ser mostrada, surge um chifre, né, na cabeça que derruba outros 3. Vamos estudar de novo esse texto. Diz assim: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homem, e boca que falava com insolência. Isso está em Daniel 7, 8. Então você vê detalhes, né? A gente sabe que o chifre representa um reino que se levanta, um poder que se levanta ali. Ele derruba outros 3, né? E ao derrubar esses outros 3, ele tem uma boca que fala insolência, né? E tem olhos como de homem. Daniel 7, 24 diz assim: os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino.
E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis, destruirá, derrubará 3 reis. E fala o seguinte também: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. É interessante o seguinte: nós vemos 8 características dentro do texto bíblico, né, sobre esse chifre. Mas antes de ver essas 8 características, eu quero tornar claro para você o seguinte: sobre a égide desse pequeno chifre ocorreria uma grande traição da palavra de Deus. Você viu que ali no versículo anterior fala, como a gente leu em Daniel 7, 25 e 26, que ele se assentará, né, aqui fala no 26, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Ele vai, então, proferir palavras contra Deus, magoará os santos do Altíssimo, mudará os tempos da lei, e as pessoas serão entregues nas mãos desse poder que surge. Quais são, então, as características e justamente essa traição da palavra de Deus? Nós encontramos o seguinte: o primeiro sinal identificador desse chifre misterioso, o pequeno chifre que surge ali, derrubando os outros 3, é que ele surgiu da 4ª besta. A gente vê isso no versículo 8 e no versículo 24. A 4ª besta, como nós estudamos, é o Império Romano. E nós vemos que depois essa besta ela é queimada, ela é exterminada, mas esse poder continua, entende? Então, este chifre surge do Império Romano, né? Esse chifre surge da besta. Agora eu te pergunto, que outro poder que surgiu do Império Romano e continua atuante até os nossos dias? Você consegue entender? Que outro poder surge do Império Romano e continua atuante até os nossos dias? Que magoou os santos de Deus, como a gente vai ver em mais detalhes, que perseguiu, que mudou detalhes da palavra de Deus. Justamente a Roma, o poder da Roma papal. Você entende? E eu quero dizer para você, meu querido amigo que está assistindo aqui, esta live, eu não estou aqui para falar mal dos católicos, muito pelo contrário. Tenho familiares católicos que provavelmente estão assistindo essa live hoje, né? Tenho amigos católicos, tenho irmãos católicos, e não estou aqui para falar mal dos católicos ou da sua fé, porque o próprio Papa João Paulo II admitiu que durante o período da Idade Média, a Igreja Católica, através da chamada Santa Inquisição, perseguiu os próprios filhos de Deus, matou, torturou e fez grandes atrocidades. Muitas pessoas foram entregues nas mãos dessas pessoas. E o Papa João Paulo II, então, ele faz uma carta pedindo perdão pelos crimes cometidos através da Idade Média, através, então, da chamada pela Igreja Católica Papal Romana, Santa Inquisição. Ou seja, o que eu estou falando aqui, eu não estou para falar mal da Igreja Católica ou de outras pessoas, porque a própria Igreja Católica reconhece esses atos ao longo da história. Ou seja, esse poder que surge do Império Romano, o poder romano papal, né, ele é uma característica e a gente pode identificá-lo porque ele permanece até os nossos dias e a gente pode identificá-lo das mais diferentes maneiras, porque ele surge justamente de Roma, da 4ª besta, ele aparece depois dos outros 10 chifres, ou seja, primeiro vem o Império Romano, depois vem o chifre, após a besta vem o chifre, que simboliza o poder romano papal. Também, terceira característica, ele era pequeno quando foi contemplado pela primeira vez, mas com o passar do tempo, ele veio a tornar-se mais robusto do que os seus companheiros. Isso a gente vê no versículo 8 e no versículo 20. O poder romano papal era muito pequeno no início, mas depois foi se tornando grande, tendo
poder para governar, tendo poder para executar, para fazer grandes coisas, e permanece até hoje. Não com a força que tinha antigamente, mas é um poder que permanece e tem muitas terras, muita riqueza, muito poder até os dias de hoje. Outro sinal é que o quarto sinal que a gente pode identificar como o poder de Roma papal é que de diante deste chifre deveriam cair outros 3. Quais foram os 3 que caíram? Né? E vamos só ler aqui, olha só, no versículo 8 e também no versículo 24, fala de modo que diante do seu aparecimento, estes foram arrancados. Foram justamente as 3 tribos bárbaras que no início do papado se opuseram a este governo, se opuseram a este poder, que foram os ostrogodos, os visigodos e os vândalos. Os ostrogodos, os visigodos e os vândalos foram as 3 tribos bárbaras que se opuseram ao poder papal no início, não aceitaram as crenças, e por eles foram exterminados, acabaram desaparecendo. Tá certo? Também temos um quinto sinal identificador, e é o seguinte, diz assim, nesse chifre havia olhos como de homens, e boca que falava com insolência, dirigindo palavras contra o Altíssimo. E no 6º nós vemos que ele deveria magoar ou destruir os santos do Altíssimo. E no 7º, uma das suas pretensões seria mudar os tempos e a lei. Ou seja, houve a perseguição papal através da Inquisição durante a Idade Média, houve mudança da palavra de Deus através dos 10 mandamentos, como é um tema para outro estudo, e a própria Igreja Católica, eu tenho um conteúdo aqui para trazer mais para frente, né, através dos livros da história, dos concílios da própria Igreja Católica, dos materiais da própria Igreja, entende? Não é algo que eles escondam, eles admitem, e tranquilo, para eles realmente mudaram, e assim foi alterado os 10 mandamentos, e tantas outras crenças foram sendo adicionadas neste período de Roma papal. E o 8º foi-lhe concedido poder especial durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Como eu mencionei, isso vai para um outro estudo, para a gente entender melhor, mas é justamente o período da Idade Média, os 1260 anos, onde a igreja foi perseguida por esse poder da Inquisição. A gente pode entender isso melhor quando a gente estudar a questão em mais detalhes do juízo, né? E quando termina esse período, justamente começa um outro período com relação ao juízo de Deus, que são os 3 períodos do juízo. O juízo investigativo, o juízo executivo e o comprobatório. O investigativo, ele se inicia após esse período de 1260 anos, o executivo é quando Jesus volta e ele executa a sentença contra o mal e os pecadores, e o comprobatório é onde passaremos ali durante os 1000 anos no céu, através do período milênio, que é um outro tema que traremos com certeza aí mais para frente aos nossos domingos, né, comprovando justamente a justiça do nosso Deus. Tá certo? Gente, é um pouquinho de informação, tá certo? Eu estou tentando ser ao máximo ali sucinto, por isso outros temas eu não vou trazer aqui, porque às vezes fica muito carregado, e o mais importante da mensagem, o miolo de tudo que Deus quer trazer para nós, você não vai levar. Então, a gente quer explicar esses outros temas em outros sermões, para que o assunto vá se tornando leve e que vá ficando claro para você. Mas deu para entender a visão dos animais, e um detalhe a mais do chifre e as características deste chifre, como a gente pode perceber que se casam justamente com esse poder, o poder papal. Estudaremos mais para frente sobre a questão do juízo, sobre a questão do anticristo e outros detalhes, milênio e outros detalhes que vai tornar mais claro esses assuntos, e com certeza então voltaremos a Daniel capítulo 7 para isso. Beleza? Então, para a gente dar seguimento aqui, então a gente pode entender o seguinte: os 10 chifres, eles representam poderes de índole política. Você vê aquelas 10 tribos que se levantam com um poder de índole política. E o chifre pequeno, ele se levanta com poder religioso, porque ele não vai atuar politicamente contra
nos reinos politicamente, mas ele vai atuar contra os santos do Altíssimo, vai mudar os tempos da lei. Então, esses detalhes é tudo atacando a questão, né, dos filhos de Deus e a lei de Deus, a palavra de Deus e a Deus, entende? Então, ele se levanta com um poder, então, religioso. Como podemos, então, entender isso de acordo com os sinais da volta de Cristo? Eu quero que você abra a sua Bíblia para a gente finalizar em Mateus, no capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Mateus 24, Jesus ele faz um sermão profético, que tanto ele fala sobre a destruição de Jerusalém e do templo, que aconteceu justamente no ano 70 depois de Cristo. Mas não somente ele fala sobre a destruição de Jerusalém, mas ele faz um sermão de dupla aplicação, onde ele fala da situação da destruição de Jerusalém, né, pouco antes da destruição de Jerusalém, mas também antes de seu retorno nessa terra, antes de sua volta, ele dá detalhes de como estaria o mundo antes dele voltar. Em Mateus 24 ele fala isso, em Mateus 25, também tema para outro sermão, ele fala como a igreja estaria antes da sua volta. Então ele começa a dar detalhes justamente sobre isso. Em Mateus 24, versículo 2, diz o seguinte: ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele fala isto justamente sobre a questão, dando início à questão da destruição de Jerusalém. E os discípulos, no versículo 13 de Mateus 24, diz assim: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da consumação do século. E aqui Jesus, então, ele começa a destrinchar vários detalhes antes da destruição de Jerusalém, mas também da consumação dos séculos, da sua volta, tá certo? E eu quero que você se atente a Mateus 24, vá na sua Bíblia ao versículo 15. Olha só o que diz lá, Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, que lhe falou o profeta Daniel, no qual, no lugar santo, quem lê, entenda. Aqui, então, olha, você vê que Jesus está se referindo a coisas que tem na profecia de Daniel. Você está entendendo? Ele começa a falar de detalhes, e aqui ele começa a falar justamente sobre o grande período de tribulação, que tanto Jerusalém passaria, mas os filhos de Deus também passariam. E você pode virar, quem sabe, a página da sua Bíblia e ver mais detalhes em Mateus 24, agora no versículo 29, fala o seguinte: logo em seguida a tribulação daqueles dias, versículo 29, o sol escurecerá e não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Ou seja, após esse período de tribulação, esse período caracterizado também pela Idade Média, o sol não daria, o sol escureceria, não daria sua claridade, e as estrelas cairiam do firmamento, e os poderes do céu seriam abalados. Sabe, após esse período onde os filhos de Deus passariam por tribulações, seriam jogados a leões, seriam crucificados, queimados em fogueira, e as mais diversas dificuldades eles passariam, justamente esses sinais aconteceriam. E nós vemos o seguinte: no dia 19 de maio de 1780, ao meio-dia, e por toda a tarde o sol deixou de brilhar, e a lua ficou vermelha neste mesmo dia na parte da noite, como sangue. E isso não foi um eclipse, porque dentro do calendário astronômico não tinha como existir um eclipse nesse dia. A posição dos planetas não estava favorável a um eclipse. Isso está dentro do dentro do dicionário da história americana, dentro desses volumes, é colocado como dia escuro. E também no dia 13 de novembro de 1833, durante 6 horas consecutivas, ocorreu uma gigantesca queda de meteoritos sobre o céu dos Estados Unidos. Então, assim como a gente viu aqui que o sol e a lua não dariam mais o seu brilho, a lua ficaria como sangue e as estrelas cairiam, isso já aconteceu logo após o período da grande tribulação, desse período, onde nós iniciamos após justamente o período dos 1260 anos, aquele 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. São sinais que a palavra de Deus
se liga ao livro de Daniel, se liga a Apocalipse, a Mateus, e as profecias vão fechando e vão trazendo luz sobre os acontecimentos que já se passaram e que acontecerão futuramente também. Jesus ele também fala em Mateus 24, no versículo 5, no versículo 11, no versículo 14, que surgiriam falsos cristos e falsos profetas. E eu vou dizer, por exemplo, você tem uma figura aí bem conhecida na imagem, dizendo, eu sou o Cristo. Quem sabe, com o passar do tempo, essa figura foi se tornando uma figura até meio cômica em nosso meio, né? Muitas pessoas tiram sarro, muitas pessoas imitam e brincam, mas assim como ele, existem muitos outros. Há tempos atrás eu vi uma pesquisa que só na Califórnia diz que existem cerca de 200 pessoas que se dizem o Cristo e têm seus seguidores. E assim como esse homem aqui representado nessa matéria, o Henrique Cristo, assim denominado Henrique Cristo, ele se diz o Cristo e tem seus seguidores, muitas pessoas seguem esses homens, né, esses falsos cristos e falsos profetas. Também, em Mateus 24, versículos 6 e 7, fala que haverá guerras, fomes e terremotos, e a gente vê tudo isso. Guerras em todos os lugares, a fome extrema em vários lugares. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas, na verdade, eu vou dizer até para você o seguinte, nós sabemos de muitas pessoas, mas quem sabe não vemos muitas pessoas morrer de fome. O nosso país é um país pobre, o Brasil ainda tem muito o que crescer, muito o que melhorar. Mas existem lugares nesse mundo onde a pobreza é extrema. Nós só ficamos sabendo, não acompanhamos ainda, como poderíamos acompanhar. E sabe, em muitos lugares existe fome, miséria, guerras, né, terremotos e coisas que vêm, né, abalando essa terra. Mas também um dos sinais da volta de Jesus é que em Mateus 24, no versículo 37, diz que, pois assim como nos dias de Noé, os homens seriam como nos dias de Noé. E Gênesis 6,11 diz assim, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. O que nós vemos hoje em dia? Uma terra corrompida, com homens corrompidos, que, assim como nos dias de Noé, se casam e se dão em casamento, se unem em sexualidade, em promiscuidade, cometem os mais diferentes pecados na promiscuidade e também na violência. Vai dizer que você não tem medo de sair de casa à noite e passear aqui no centro de Ponta Grossa. Se você não vai ficar com receio e cuidando para que ninguém leve tua carteira, teu celular. Vai dizer que você não fica receoso, como eu, saí de casa, estacionei aqui meu carro. Quem disse que não pode ser arrombado, ser roubado, ser quebrado? Eu sei que aconteceu recentemente aí de alguns irmãos da nossa igreja, quebraram até o vidro do carro, riscaram. A gente tem esses receios. A gente vive num mundo violento. A gente vive num mundo onde a gente não pode ter paz. E também, o texto fala o seguinte, que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Mateus 24:12. A gente vê que cada vez mais as pessoas estão se polarizando em ideias, em tanto políticas como ideologias e tantas outras coisas. E é pregado o lugar de voz, é pregado o diálogo, mas um não dialoga com o outro. Você só pode dialogar entre os que estão dentro da tua ideia. Os que estão fora da tua ideia, não existe diálogo, não existe amor, não existe respeito e há ódio entre as pessoas. Eu estou falando de ideias, de política, de ideologia, mas quantas outras coisas. Nós vemos que cada vez menos as pessoas se importam com o seu próximo, que cada vez menos existe amor entre as pessoas. Mas sabe, existe uma promessa na palavra de Deus, que é justamente que será pregado o evangelho do reino para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Hoje esta promessa está se cumprindo na tua vida. E quem sabe você está assistindo pela primeira vez uma live sobre sistemas, está conhecendo e vendo que está batendo o que a palavra de Deus diz com a história desse mundo. E eu digo, isso está se cumprindo na tua vida. Você conhecendo isso de primeiro lugar, ou já vendo e sendo um conhecedor da palavra de Deus. Cada vez que você recebe a palavra, cada vez que essa palavra é proclamada para os mais diferentes lugares,
o evangelho está sendo levado e a volta de Jesus está sendo abreviada. Eu quero finalizar aqui lendo 2 textos, justamente o texto de Mateus, capítulo 24, versículo 30, e depois leremos Daniel 7, 14. Mateus 24, 30 e 31 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Dentro em breve, após todas essas coisas, após o cumprimento de tudo que nós vimos que se cumpriu ao longo da história das nações, dos povos, na história da igreja, do povo de Deus sendo perseguido, da chuva de estrelas, do sol se escurecendo, a lua se tornando em sangue, a gente viu que tudo isso se cumpriu. Agora estamos na última parte desta profecia, estamos no limiar da história, onde o reino de Deus será estabelecido, onde Jesus voltará com poder e grande glória, veremos o sinal do Filho de Deus nos céus, e ele voltará com seus anjos para nos buscar. Daniel 7, no versículo 14, diz o seguinte, Daniel 7, 14 fala assim: foi-lhe dado domínio e glória, e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem, e o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. No domingo passado e nesse domingo, vimos vários reinos que surgiram e caíram. Vimos histórias de guerras, detalhes sobre essas batalhas, detalhes sobre todas estas coisas. Vimos as profecias que foram se cumprindo. Mas agora eu quero dizer uma coisa para você, falta um detalhe só: o reino de Deus ser estabelecido. E meu querido amigo, de todos os povos da história da terra, nós somos o povo, a geração que está mais próximo de ver o cumprimento dessa profecia. Se tudo que a gente viu nesse domingo e no domingo passado se cumpriu com exatidão, por que este último detalhe não acontecerá? Por que esse último detalhe não se cumprirá? Se Jesus morreu na cruz para nos salvar, para nos livrar do mal, nos livrar desse mundo mal, é porque Ele um dia vai voltar para nos buscar e estabelecer o seu reino de bondade pela eternidade. Sabe, esse dia está muito próximo. E eu almejo o dia onde veremos o nosso Senhor voltando nas nuvens do céu. Eu almejo o dia onde estaremos neste lar. Isso está muito próximo. Por isso eu falo para você hoje, entregue teu coração ao Senhor Jesus. O reino dele é um reino que permanece para sempre. O poder dele é um poder que permanece para sempre. E melhor do que ser eterno, é estar eternamente na presença deste Rei, deste Deus. Enquanto você escuta essa música, coloque sua vida nas mãos do Senhor. E fale assim: Senhor, se o Senhor cuidou de tantos detalhes ao longo da história, cuidou e deu com antecipação para os seus filhos o que aconteceria. Hoje nós vemos o cumprimento disso. Se o Senhor tem tanto poder sobre toda a história, que o Senhor tenha poder sobre a história da minha vida também. Que o Senhor fale ao meu coração nessa noite. E que o reino de Deus se estabeleça em primeiro lugar na minha vida, para que dentro em breve eu esteja nesse reino, aqui nessa terra, com o Senhor, pela eternidade. Ore a Deus, enquanto você escuta essa música, consagre sua vida ao Senhor, entregue teu caminho a Ele, e o mais Ele fará.
que meu Jesus preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava me esperar nesse meu novo e lindo lar. Belas mansões, lago de cristal, lindos jardins, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombra do mal, um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, o eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos e irmãos por quem sempre orei, e os que dormiam no Senhor agora cantam em louvor, glórias ao Deus meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eterno amor que me salvou. Muito em breve, esse dia acontecerá. Muito em breve, veremos o reino de Deus sendo estabelecido. O mal ficando no passado, onde estaremos para sempre com o nosso Senhor. Poderemos tocá-lo, poderemos abraçá-lo, poderemos estar eternamente com o nosso Deus. É o que falta. Se tudo que nós já vimos já se cumpriu, só falta isso hoje em nossas vidas. E agora eu quero entregar a minha vida em oração e a tua também ao nosso Deus. Esse Deus que cuida de toda a história, com certeza Ele vai cuidar da história da tua vida também. Confia nele. Confia, porque se Ele tem tanto cuidado, tanto amor, as dificuldades da tua vida com certeza vão ser pequenas, perto do poder que Ele tem e do domínio que Ele tem. Entrega a tua vida hoje para o nosso Senhor Jesus. E dentro em breve estaremos com Ele para sempre na eternidade. Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por tamanho amor, por tamanha bondade
e através das profecias que foram se cumprindo e chegando até nós, nos dar a confiança de que dentro em breve veremos o nosso Senhor face a face. Estaremos nesse reino eterno com o Senhor. Pedimos então que firme a nossa fé, firme a nossa confiança em Ti, que tenhamos um coração completamente entregue ao Senhor e que o poder do Espírito Santo venha renovar a nossa vida e hoje nos tornar cidadãos do céu. Venha nos preparar para esse breve encontro, para esse breve dia e venha abençoar a vida de cada um que está ouvindo aqui nessa noite, a sua família, os seus amigos, ou quem sabe posteriormente, muito tempo depois, está assistindo essa pregação. Que o Teu Santo Espírito, na hora certa, no tempo certo, venha falar a cada um e venha nos transformar e nos levar ao céu. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe você, a sua família, e na quarta-feira continuaremos louvando e adorando a Deus às 7h30 da noite aqui nesse canal. Deus te abençoe, uma boa noite a você.